Olá, bom estarmos juntos novamente, sejam bem-vindas, né? Hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que interessa a todo mundo que está iniciando, né, nessa jornada, né? É como escolher o tarô, né? Ou qual o tarô melhor, ou qual o tarô que é mais fácil de aprender. São essas questões que ficam, né? Qual o tarô que vai funcionar melhor para mim, né? E, na realidade, são perguntas que se resumem a uma questão, né? Intuição. Qual o tarô que eu olho para ele e eu sinto uma conexão? Eu, por exemplo, o meu primeiro tarô, por incrível que pareça, foi o tarô mitológico, que eu já mostrei aqui para vocês. E é com ele que eu faço que eu abro as minhas mandalas e eu faço as leituras, porque eu tenho uma conexão muito forte com ele. Então, isso eu criei, mas eu não tenho só ele. Eu tenho alguns outros tarôs que eu uso para estudo, que eu uso para também abrir determinadas leituras. Então, assim, o primeiro ponto é escolha o seu tarô como você escolhe, por exemplo, o seu cristal. Quem trabalha com cristal, quem curte cristal, compra já sabe. Bate o olho e é aquele. No meio de tantos, você pega uma pedra e é aquela que fala com você. E o tarô é assim, né? Então eu posso ter uma identificação inicial, né? E escolher aquele tarô, independente se eu acho ele mais fácil ou eu acho ele mais difícil. Acho que não é por aí. Até porque tem um aspecto muito interessante entre os tarôs. Tem diferentes tipos de tarôs, né? A gente só tem que ter em mente o seguinte: um tarô, né, com esse conceito, é formado por 78 cartas, né, 76 cartas. Né? É, então, isso é um ponto importante. Tá? São 56 menores e 22 maiores. 76, estou maluca, gente, é 78, eu, hein? Tá? É, então, isso é o tarô, os arcanos maiores e menores. Né? E a partir desse conceito, né, eu trouxe até alguns aqui, né, o mitológico, que eu já mostrei para vocês, e aí, mas qual é? Ele traz um design que ele conta uma história, a figura dele é fácil de leitura, né, realmente é fácil de leitura, e eu só vou precisar conhecer um pouco da história da mitologia para eu conseguir encaixar a interpretação na cena que está sendo mostrada. Tá? Então, isso é um ponto. Nós temos o de Marcel também, que eu já mostrei aqui, que também é. Eu acho que ele e o do Waite, eu até nem tenho o do Waite aqui, mas é um tarô também muito utilizado, segue muito um design mais moderno, mas com uma semelhança de referência junto ao de Marcelli, né? O de Marcelli é um dos tarôs mais antigos, ele traz todo o desenho dele dos arcanos maiores em cima das cartas de corte, né? Então a gente vai ver sempre as vestimentas, os acessórios, sempre ligados à época medieval. Né? Uma coisa importante, é um tarô que tem muitos desenhos com cores diferentes, né? Então, alguns onde num baralho aparece verde, no outro aparece azul na roupa. Então, tem aí uma diferenciação. Tá? Esse é um tarô belíssimo, que é o tarô da ancestralidade, ou tarô ancestral. Então, ele traz imagens ancestrais, né, representando cada arcano. Né? Importante dizer que todos eles seguem a mesma linha. Tá? São os mesmos arcanos, né? Eles apresentam desenhos e contextos, muitas vezes, diferentes, apresentados pelos seus autores, né? Tanto os desenhistas quanto os estudiosos. Nós temos o tarô medieval, né? Esse tarô aqui, todos eles representam o arcano do mago, tá? É o arcano 1. É um tarô todo dourado, é um tarô belíssimo. Não é muito fácil achar aqui no Brasil, ele é um tarô italiano.
Até já se acha, tá? Mas ele tem um preço um pouco mais puxado, né? Mas é um tarô de coleção, assim, belíssimo, né? Tem os desenhos, a pintura dele é muito bonita. Esse é o tarô de Thoth. O tarô de Thoth, a gente diz que ele é meio psicodélico, né? Ele traz realmente um design mais moderno, né? O tamanho dele, só para vocês verem a diferença aqui em relação ao de Marcelle, tá vendo? Ele é um tarô bem maior, é um tarô bem bonito também, né? E representa esses personagens dos arcanos num nível mais de subjetividade, né? É, traz uma coisa mais expansiva, né? É muito bom para quem já tem uma certa experiência, tá? E esse aqui, ele é um tarô italiano, Val Negro também, né? Você vê que ele tem os detalhes dele, né? E normalmente é um tarô que traz muita informação, muito simbolismo, né? Ele traz um guia com ele, todos eles trazem, né? Um guia com ele, porque ele traz algumas diferenciações simbólicas, né? Então, assim, isso são alguns, tá, gente? Nós temos o egípcio, que eu também não estou com ele aqui agora, né? Que é um tarô também bastante utilizado, principalmente com quem tem essa conexão com o Egito Antigo, né? Então, na nossa formação de tarô, a gente faz um módulo só sobre o Egito Antigo, e aí a gente trabalha bastante com esse tarô. Então, assim, a escolha é aquela que bate na intuição, né? Se você, Ana, o que você recomendaria para ser um bom começo? O de Marcelle, o mitológico, que eu acho que é um tarô que a gente consegue ler bem, o egípcio também, eu não estou com ele aqui, e o do Waite, que eu também não estou com ele aqui, mas é que se acha fácil, né? Agora, um ponto importante. Ana, se eu escolher o tarô de Thor, como é que eu vou saber que ele está trazendo os mesmos aspectos simbólicos? Então, vamos lá. Em cada arcano, nós temos, vamos dizer assim, as representações simbólicas que aparecem em praticamente todos, né? Então, se a gente perceber aqui, vamos começar pelo de Marcelo. Está aqui, né? O mago fala das ferramentas. Quando a gente estudar esse arcano, a gente vai entender melhor. Está aqui as ferramentas. São representadas, né, por esses símbolos. Quando eu vou para o tarô mitológico, traz o mesmo significado. São outras representações de ferramentas, mas elas estão aqui. Tá? Quando eu vou para o medieval, muito semelhante ao de Marcelle, está aqui. Então, são simbolismos comuns que aparecem em todos. Vou no do ancestral, está aqui as ferramentas do mago, né? Vou no de Thoth, que é aquele mais psicodélico, estão aqui as ferramentas. Não estão na mesinha, mas elas existem, né? Então, existem alguns aspectos, a gente vai para naquele Val Negro também é a mesma coisa, está aqui. Tá? Então, existem. É o que a gente vai ver muito no próximo vídeo, quando nós falarmos da leitura técnica versus a leitura intuitiva. Existem simbolismos que vão estar representados em todos, porque traz a essência daquele arcano, né? Então, por exemplo, a gente pega a essência do mago, é aquele que traz o grande potencial instalado, representado por todos os recursos e as ferramentas que a gente consegue perceber no desenho, no simbolismo do arcano. Tá? São símbolos, tá? Que estão representados pelos arquétipos que estão no inconsciente da humanidade. Tá? Então, existe uma forma de desenho, de representação do tarô,
tá? Onde determinados símbolos são quase como que padrões, estarão sempre representados. Podem vir com desenhos diferentes, podem vir com cores diferentes, mas o significado deles estão ali. A gente vai enxergar, nós vamos conseguir perceber, independente do tarô que nós estejamos usando, tá? Então, não se preocupem quanto a isso. E é claro que de artista para artista, de estudioso para estudioso, nós vamos ter algumas interpretações diferentes. É por isso que ter tarôs diferentes nos ajuda a ampliar a nossa leitura simbólica, porque muitas vezes o que tem no mitológico não tem no de Marcelle, e aí eu agrego ao meu conhecimento aquele simbolismo que aquele autor, que aquele artista trouxe. E isso só amplia, né, os nossos conhecimentos. Tá bom? Então, coloque aí a sua dúvida nos comentários e boa sorte com a escolha do seu tarô. Espero que tenha ajudado. Lembre-se, para iniciarmos uma jornada, precisamos da ferramenta, ok? Boa sorte aí, boa escolha e até o próximo vídeo. Se gostou, dá o like, né? Compartilha, aquela conversa de sempre, tá bom? Namastê, até o próximo.